Fala galera, Escobal na área. Hoje é dia 21, pessoal. Hoje é dia 21 de novembro. Faltam apenas 4 dias para o nosso evento. A gente já está completando as vagas. Se você ainda não fez sua inscrição, faça. Não, você não vai querer ficar de fora, que a gente vai explicar essas técnicas, vai explicar como funciona a forma como você deve operar no mercado financeiro e mostrar resultados reais. Eu acredito que essa, essa busca pela ganância pode complicar muito a sua vida como trader, né? Então, o trader, antes de pensar diretamente no financeiro, tem que pensar em primeiro como aplicar a técnica e como deve se desenvolver no decorrer do tempo, tá? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre as estratégias que eu utilizo, tá? São estratégias muito simples, são baseadas em média. Qualquer um pode operar esses setups, tá? Setups que têm uma assertividade ali entre 50% e 60%, não são setups com 90%, mas eles pagam mais ou menos de 1 para 1 ou às vezes 2 para 1, tá? Então vou mostrar para vocês como a gente pode fazer. Eu já expliquei no outro vídeo falando desses setups e hoje eu vou dar exemplos no mundo real, na vida real, para a gente ver como é que a gente pode operá-los, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o gráfico do índice futuro no 10 minutos, tá? E a gente tem aqui, esse aqui é o meu setup padrão, tá? ML é meu layout. Essa média amarela é uma média de 80, tá? 80 períodos, ela é uma média aritmética, simples, tá? Não é exponencial. Se quiser usar exponencial, também funciona, tá? E a outra é a média verde, que é uma média de 8 períodos, também aritmética, tá? Funciona com exponencial? Também funciona, é uma questão de tempo de tela, tá? Não existe assim um setup mágico que vai resolver tudo. Então a gente tem que entender o contexto, tá? Como é que funciona esse setup? A gente vai procurar uma tendência, tá? Tendência no mercado. A gente está falando de estruturas de alta, de baixa, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui e eu vou voltar a repetir porque, para mim, é só isso que importa. É só isso que importa. Se ele começou a fazer tendência, ele está indo para algum lugar, ele definiu que é para ali, então a gente sabe que pode acompanhar o movimento, tá? Eu gosto de operar tendência. Operar no mercado lateral é legal também quando existe um rompimento, dá um sinal e aí a gente sabe que aqui vai se formar uma tendência menor, tá? Então a tendência ela vai aparecer e eu gosto de operar a tendência. Não gosto de operar muito consolidação. Como é que a gente sabe que tem uma tendência? Eu gosto de usar essas médias para interpretar o que o preço está fazendo. A média, quanto mais inclinada ela tiver, mais força ela tem. Se ela estiver lateral, ela não tem muita força, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que as médias, quando elas começarem a se inclinar, elas vão apresentar essa força, tá? Então, a gente pode enxergar por aqui médias laterais, tá? A gente consegue enxergar aqui as médias laterais parecendo uma rede, né? Então você consegue ver que o preço passa por elas como se fosse manteiga, né? Passou para cá, depois atravessou. Então a média lateral ela é uma média sem força, tá? E por que que eu uso três médias? Porque a média mais curta é aquela que muda de tendência mais rápido. Então a média mais curta ela vai ser o primeiro dedo duro de que está se formando uma nova tendência, tá? Vocês conseguem enxergar aqui, ó, a média começou a esticar. Aqui neste ponto elas ainda estavam laterais, tá? Mas nesse pontinho ela começou a esticar. Isso significa que estamos montando uma nova tendência, tá? Tá aqui as três médias que eu uso: 80, 21 e 8. E aqui a gente tem uma de 200, mas não vou falar muito sobre ela. Então, quando você começa a ver que o preço está abrindo a média, significa que uma nova tendência está se formando. Tá? Isso aqui é um gráfico de 10 minutos. Quem conhece o setup sabe que a entrada estaria neste ponto aqui, porque tocou na média do 8 e imediatamente rejeitou e houve um fechamento acima da média do 8 e o próximo candle ativou a entrada.
Então o stop ficaria na mínima do candle e a gente tentaria pegar 100% do tamanho, tá? Essa é uma estratégia chamada armadilha de raposa, tá? Quem fala muito sobre ela é o Alexandre Volvax, tá? É o Stormer, tá? O alvo é 100%. 100% do tamanho, tá? Teria sido alcançado. E depois saiu uma notícia que levou o preço lá para cima. Mas aqui a gente consegue enxergar como as médias trabalham como suportes e resistências. Elas servem para a gente balizar. O primeiro toque na média, pode ver que o primeiro toque rejeitou o preço. Ele tocou e rejeitou o preço. Então ele teve um fechamento acima. Houve o rompimento da máxima? Não. Se não há o rompimento da máxima, então não há ativação do setup, tá? E aí o mercado vem e cai. Como é que a gente ativa e entende que esse setup está funcionando? Porque a gente vai ter uma outra média, que é a média mais longa, que é essa aqui de 80, que vai estar apontando na mesma direção. Então, eu tendo a média de 8 apontando numa direção e uma média mais longa apontando também, a gente sabe que o preço tende a continuar o movimento de alta. Se a média curta está apontando para baixo, a média longa está apontando para cima, então a gente não tem uma unidade, a gente não tem uma tendência bem definida. É o que a gente vai ver agora. Se a gente for começar a ver, vamos dar uma olhada se ele vai entrar nas médias. Está aqui, ó, entrou na média. Então, aqui a pessoa provavelmente ia tentar vender, né? E o que a gente vê? O preço retornando para fora e aqui ele dá mais uma entrada. Vamos ver se a gente consegue. Eu acredito que aqui ela teria dado 100%. Chegou a dar lá no finalzinho, tá? Então, essa é uma estratégia muito simples que pode ser usada para iniciantes, porque ela não precisa de muitos dados, tá? Não precisa de muitos dados. É só você identificar a tendência e tentar entrar no caminho. Agora a questão é a seguinte, em qual time frame ela funciona? Eu vou contar para vocês que ela funciona em vários tempos gráficos. Vamos olhar, por exemplo, o gráfico semanal, que a gente tinha comentado 3 semanas atrás, que o mercado tinha dado essa entrada. A gente vê aqui a média de 8 apontando para cima e a média de 80 aqui, ó, virando para cima, dando um sinal de compra e tendo um rompimento. Então a pessoa saberia que o gráfico estava em tendência de alta. Stop, na mínima. Impossível operar o semanal para quem opera day trade, tá? Mas a gente vê que ele alcançou os 100%, tá? E o 100% se tornou a resistência do movimento. Então, no semanal funciona. Se a gente for ver mais aqui, a gente consegue ver as médias cruzando para cima. Média de 80 funcionando como suporte, dando rompimento, também buscando neste ponto, com stop aqui, os 100%. Né? Provavelmente foi aqui. Esse aqui é o tamanho. Então vamos tentar dar uma olhada em time frames menores no diário, para a gente conseguir enxergar. Aqui a gente não teve nenhum até agora, porque o gráfico ficou tão esticado, por isso foi embora tão rápido que não deu nenhuma entrada. Mas aqui a gente consegue ver um exemplo na ponta vendedora. A gente vê o gráfico de 80 um pouco mais lateral, né? Não está muito inclinado, mas a de 8 está bem inclinada, com o fechamento abaixo. Então houve rompimento, porque a gente vê que o gráfico diário voltou aqui só para executar a ordem e caiu. Tá? Então essa aqui seria a ponta vendedora da estratégia. Não é tão difícil, tá? Vamos dar mais uma olhadinha para ver se a gente consegue ver, por exemplo, nos 60 minutos. 60 minutos já é um gráfico que dá várias entradas interessantes. Eu gosto muito de fazer quando está nos 60 minutos, porque ele acaba indicando a direção da próxima hora. Então aqui a gente vê média de 80 apontando para cima, média de 8 passando para cima, tentativa de rompimento e fechamento acima, né? Se a gente for pegar o gráfico de 60 minutos, a gente vê que ele andou bastante nesta direção, chegando no alvo somente no dia seguinte. Claro, são gráficos maiores, tá? Aqui ele deu outra armadilha. A gente sabe que a média de 80 está para cima, que a gente acabou de olhar. E a gente vê este sinal de compra
batendo no 100%. Então, até agora, a gente vê que os gráficos maiores eles apresentam uma boa relação de risco. Aqui também deu 100%, será? Não, deu quase. Veio e estopou o cara. Mas andou bastante, né? Quem operaria os 60 minutos provavelmente já teria trazido o stop para a mínima dos candles para não deixar voltar. Seria o trailing stop. Vamos olhar agora outro time frame, 30 minutos. O 30 minutos também tem muitas entradas legais. Vamos sair um pouquinho daqui que a gente já revisou bastante esse lado. Vamos sair daqui para a gente pegar o início de uma tendência. Tá aqui, ó. Perfeito. Que a gente vê o gráfico dentro das médias. Aqui não conta nada, né? Não conta nada. Mas a partir do momento que ele inclinou para cima, o 60 virou para cima, a gente tem o primeiro sinal de compra aqui. Tá? Então, quem conhece análise técnica, sabendo que o mercado faz perna de tendência, perna de correção, dando um sinal de compra, sabe que pode levar para tentar capturar até mesmo este movimento da perna toda de tendência para cima, tá? Então, o tempo de tela vai trazer para vocês essas oportunidades. Esses gatilhos podem ser interessantes nos tempos maiores. Vamos olhar um tempo menor, 10 minutos. Vou sair um pouquinho dessa área que a gente já olhou bastante. Vamos encontrar uma tendência, vamos sair daqui. Pô, roleta russa, beleza. Aqui na ponta vendedora. Aqui a gente tem as médias laterais, ó. A gente tem a primeira média, que é a média de 8 cruzando para baixo. Essa média também cruzando para baixo. Quando há mudança de comportamento aqui, ó, perfeito. A gente vê sinal de entrada aqui, vê sinal de entrada aqui, vê sinal de entrada aqui, vê sinal de entrada aqui. Então, todos esses sinais andaram a favor da tendência. Então, operar esse sinal a favor da tendência ele é muito fácil. Teve na ponta compradora, teve bem aqui, ó, um que falhou provavelmente. Aqui, ó, virou para cima. Não, a média de 80 estava virando para cima nesse momento. Vamos ver, eu acredito que ele não tenha dado certo nesse aqui. Não deu certo. Então, ele tem uma taxa de acerto. De vez em quando a gente vai errar, tá? Não existe nenhuma técnica que funcione 100% o tempo todo. Vamos olhar num time frame menor. Já são os time frames que eu particularmente prefiro não operar, porque a gente está trabalhando com, às vezes, um contra-tendência desnecessariamente. Mas ele também funciona. Média de 80 virada para cima, média de 8 virada para cima. Aqui todos os sinais deram certo. Nesse ponto deram. Aqui executou e eu acho que o cara foi estopado. Esse sinal aqui. Não. Pagou os 100%. Tá? Então esse é o setup. Bem simples, bem básico. Vamos ver os 2 minutos. Vocês acham que dá para ver nos 2 minutos? Pegar esse pedacinho aqui que eu estou vendo que está formou a tendência aqui para baixo. Ó. Média de 80 virando para baixo, média de 8 virando para baixo. Fiz o primeiro fechamento a favor da tendência, rompimento com stop na máxima, tentar pegar 100% do preço. Foi. Vamos tentar um time frame menor, 30 segundos, para ver se a gente encontra isso. Aqui é um show. Aqui é um show. Vocês estão vendo, né? Então, tem esse primeiro sinal aqui, ó, que foi quando a média virou para cima, mas não ativou pelo visto. O que ativou foi esse aqui, mas esse sinal é muito pequeno, tá? Então aqui dá muita entrada. Eu não gosto quando a pessoa fica dando um... Aqui tem um, deu um. Vai executar a ordem aqui. Stop na mínima. Alvo. 100%. Tá? Muito simples, muito fácil de operar. Não é possível que chegou ali e não vai pegar.
Não é possível, tá? Muito simples e muito fácil de operar. Não precisa ser um gênio da economia, estudar milhares de indicadores, conhecer o câmbio do dólar, o câmbio flutuante, o swap de venda, um monte de figura gráfica. Vocês não precisam de tudo isso, tá? O mercado é simples, é simples. Vamos ver o 10 segundos, um time frame menor. Aqui é outro show, tá? Então pode ver que todas as pontas aqui onde deu tendência o mercado vai andar. Eu aconselho vocês a operarem no 10 segundos? Não, tá? Porque é um tempo gráfico muito volátil. Vocês podem acabar se descontrolando emocionalmente, tá? Não é legal. Mas é somente a prova de que o sistema é simples e ele pode funcionar com vocês também, tá? Então a gente pode ver que quando ele cria aqui, ó, lateral não funciona, tá? Se você vê média lateral, nem entra, não brinca, que não é para você. Para mim, o filé mignon do trade é a tendência. Se você puder pegar uma tendência, você vai surfar o movimento até você não querer mais. Tá certo? Então, estamos com as nossas vagas abertas para o Mastermind do dia 25. Se você ainda não adquiriu seu ingresso, fale comigo, mande mensagem no Instagram, pelo WhatsApp e vou estar lá para tirar suas dúvidas. Tá certo? Espero que essa informação tenha sido boa para você. Vamos dar uma olhadinha no dólar? Será que no dólar também funciona? Aqui tá uma cagada, né? Não dá nem para dizer que é. Aqui, ó, início da tendência, não. Aqui ainda estava para cima. O dólar também funciona. Por que eu não gosto do dólar? Eu acho muito pesado. Tá? Eu acho muito pesado. Muito alavancado. Um contrato de dólar é 50 mil reais, praticamente. Você está muito alavancado. É o dobro do índice. O dobro. Mais que o dobro. O índice é 25, é o dobro. Tá? Não quer dizer que não funcione. Quem gosta de operar dólar, tem condição, fica à vontade, tá? Para mim, não serve. Então, a gente se vê na próxima. Vou publicar agora e até a próxima.